Boa noite, jovens! Tudo bem com todos vocês? Você está na OC Youth, uma igreja que conecta diretamente na linguagem dos jovens. Aonde quer que cada um de vocês possa estar nesse momento, a igreja vai até a sua casa, até o seu quarto, até o seu lar, para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, a fim de preparar você aonde quer que você esteja. Hoje nós estamos conectados com a Índia, com o Chile, com o Paraguai, com a Argentina, aqui no Brasil, Portugal e vários países pelo mundo. A mensagem tem chegado para a nossa geração, para essa juventude que está com fome, sede de palavras de vida eterna. Jovens, vocês são fortes, então sejam muito bem-vindos. Você está na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Lucas, sou o pastor auxiliar do pastor e cantor Cris Duran, presidente dessa igreja online, uma igreja que tem a mensagem de Deus com o propósito de abençoar a sua vida através da internet. É isso aí, aonde quer que você esteja, você pode participar de todos os cultos, todos os eventos da igreja, promovidos pela igreja, os ministérios, seja na OC Youth, aqui ligado diretamente com os jovens, como também os cultos principais da igreja, que acontece todas as terças e todos os sábados, às 21 horas, no canal do YouTube da OC.br. Você que ainda não é inscrito, no final, quando acabar essa ministração, acabar essa mensagem, inscreva-se. OC.br, já sabe, aperta o sininho para que você possa receber todas as notificações, os vídeos, os cultos, as mensagens, o direcionamento da igreja, os clipes musicais. Afinal, temos cantores, ministros de louvores que fazem parte da nossa congregação. O nosso pastor presidente, ele é um cantor. Se você ainda não conhece as músicas do Cris Duran, ou seja, do nosso querido e amado pastor Cris Duran, tem a Spotify, tem as plataformas digitais que você pode fazer a sua playlist e participar junto conosco desse mover de adoração que através da música conseguimos levar a adoração para dentro da nossa casa. Além do pastor e cantor Cris Duran, nós temos a nossa querida Esther Duran, que é líder aqui dos jovens, com músicas abençoadas para abençoar a sua vida. Vai lá, entra nas plataformas digitais, comece a compactuar, a partilhar a playlist, faça a sua playlist com as músicas da Esther. E o nosso querido amado presbítero David Mateus também tem músicas para abençoar a sua vida. Então é um ministério completo, repleto de pessoas com dons, com capacitação do Espírito Santo de Deus para abençoar essa juventude que Deus chamou, porque os jovens são fortes. Hoje tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje o Senhor me incumbiu para trazer uma mensagem diretamente para todos os jovens. Jovens, preste muita atenção. Nessa igreja você será ensinado a ser um missionário, a ser um evangelista, a ser uma pessoa que tem a responsabilidade de levar o evangelho de vida eterna. Será ensinado a ser um condutor da palavra de Deus para outras pessoas possam aprender e receber da parte de Deus, Deus usando a sua vida para abençoar a vida de milhares de jovens. Jovem, você é forte e Deus lhe chama para fazer a diferença na sua faculdade, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, junte-se conosco. Junte-se com nós, entenda o propósito, entenda a missão daquilo que Deus queira falar contigo através dos meus lábios nesta noite. Há muitas igrejas evangélicas, há muitas igrejas espalhadas pelo mundo que vai lhe fazer você sorrir, que vai lhe fazer você se sentir bem, que vai lhe fazer você se sentir motivado. Mas o que eu quero trazer para você é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, você deve sentir esse melhor em seu estado emocional. O melhor de Deus em seu espírito, em sua alma, a fim de proporcionar em ti uma coragem de evangelizar, uma coragem de se posicionar fielmente mediante as Escrituras Sagradas e vivendo verdadeiramente um evangelho que é para ser vivido.
Jovem, você tem um papel fundamental no reino de Deus. Levar a mensagem de Deus a todos os povos, ser embaixador do Evangelho de Cristo e não desanimar. Hoje a mensagem é específica para você e tenho convicção, se você tiver o coração aberto em receber a mensagem, será edificado e sua vida pode ser transformada a partir de agora, a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Meus queridos, eu vou estar orando para que Deus possa usar a minha vida e trazer essa mensagem para o seu coração. E espero com firme confiança em Cristo que sua vida possa ser transformada a partir dessa mensagem que você vai receber hoje, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Abra o coração, esteja atento com essa mensagem para que você possa produzir frutos mediante a palavra que vai receber aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, jovens? Olha só, abra sua Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Mas antes, vamos estar orando. Pai amado celestial, quero agradecer o Senhor por esse momento, que o Senhor possa usar os meus lábios para abençoar a vida dos meus irmãos e que assim, Senhor, o Espírito Santo do Senhor possa convencer aqueles que estão vivendo no pecado, viver em santidade, que o Espírito Santo do Senhor possa convencer o pornógrafo a deixar de ser pornógrafa, que o Espírito Santo do Senhor possa convencer o viciado em jogos, viciado na prática sexual, deixar de ser viciado, mas ser santo, separado, como o Senhor deseja que esse homem, essa mulher, esse jovem seja para o teu reino, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, perdão. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque o Senhor é santo. Bom, o motivo dessa palavra será santidade, um chamado para esta juventude. A Bíblia fala para que nós possamos ser santo como Ele é santo. Eu me lembro perfeitamente esse versículo na minha conversão em 2012, quando eu ouvi essa mensagem, sede santo como o Senhor é santo. Eu coloquei isso na minha mente, no meu coração, e a partir daquele momento eu decidi, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu tive um encontro com Deus em 2001, há 20 e poucos anos atrás. Entretanto, eu vim me aproximar e me converter verdadeiramente ao Evangelho em 2013. E quando eu recebi esse versículo, quando eu li essa passagem na Bíblia, eu entendi que para que eu pudesse ter experiências com Deus, para que eu pudesse levar o chamado que estava dentro de mim, um chamado de vida eterna, a levar outros a conhecer o mesmo Deus que eu conhecia, eu precisei ser santo como o Senhor é santo, eu precisei ter um estilo de vida, eu precisei me separar do pecado, eu precisei romper barreiras que impedia que eu me lançasse na santidade. A partir de então, eu pude entender o quão importante era ler a palavra de Deus. A partir de então, eu pude entender quão importante era buscar nas Escrituras Sagradas o entendimento para viver uma vida de santidade, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Consegue entender isso, jovem? Assim diz a palavra do Senhor, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeres, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pois Deus te chama nesta noite para que você seja santo, porque Ele é santo. Você que deseja fazer missões, você que deseja evangelizar, você que deseja pregar, você que deseja cantar, você que deseja ter um ministério, seja um ministério infantil para adolescentes, seja cuidar de pessoas, de vidas,
Você que deseja fazer mais para o reino de Deus, você que deseja se envolver mais com as coisas de Deus, você que deseja ter experiências com o Senhor, Deus lhe chama para ser santo, como Ele é santo. Você que hoje está me assistindo, que está na pornografia, que é viciado em pornografia, abra mão, não queira mais, não deseja mais, não se corrompa com o pecado da luxúria, não se corrompa com o pecado do vício, porque com a pornografia, com o acesso que é pornô, você traz para dentro do seu corpo demônios, você traz para dentro do seu lar, da sua casa, do seu quarto, demônios, espíritos malignos que irão te atormentar, que irão lhe aprisionar no vício e no pecado, e nunca você irá sentir a presença de Deus como deve sentir, nunca irá ter experiência com o Senhor, porque o pecado faz separação do Deus santo e do homem pecador. Por isso, Deus te chama para ser santo como Ele é santo. E quando eu recebo essa palavra, o meu coração se enche de alegria. O teu coração deve se encher de alegria. Sabe por quê? Porque Deus te chama. É um chamado. Nunca se ouviu falar tanto em chamado como há pregações para os jovens, para esta geração, inclusive aqui na OC Youth, com o nosso querido David Mateus e com a nossa querida Esté Duran, que prega tanto sobre chamado. Hashtag eu irei. Não é esse o lema? Não é esse o título? Pois bem, hashtag querer ser santo, irei ser santo. Hashtag sou santo, eu quero ser santo. Hashtag quero viver a santidade. Hashtag quero ser santo como o Senhor é santo. Você pode dizer isso? Você pode escrever isso? Você pode proclamar isso? Você pode falar sobre isso? Queridos jovens, hoje quero falar sobre esse tema, pois é fundamental para a sua caminhada cristã. A santidade deve ser o seu estilo de vida, deve ser o seu comportamento. O que é santidade para você? Já parou para pensar? O que é santidade? O que a santidade representa para mim? Faz essa pergunta na primeira pessoa, para ti mesmo. O que a santidade representa para você? A santidade significa separação do pecado e dedicação a Deus. Quer saber mais? É um chamado para viver uma vida pura, honrando a Deus em pensamento, em palavras, em ações. Não se trata de perfeição, mas de uma busca constante para ser parecido com Jesus Cristo. Não se trata de perfeição, mas uma dedicação em excelência para se parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Uau, que tremendo! Agora, quando um profeta, um pastor, diz para você diretamente, olhando nos seus olhos, seja santo como o Senhor é santo, isso deve lhe constranger ao ponto de querer cada vez mais se limpar, porque aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais, aquele que está sujo, suje-se cada vez mais. O chamado à santidade, Deus nos chama para ser santo como Ele é santo. Isso não é apenas uma sugestão, mas um mandamento. A santidade deve ser evidente em nossas vidas, em tua vida, jovem. É uma decisão, é um relacionamento que você deve ter com o Senhor. E nessa decisão, para que esse relacionamento seja perfeito e duradouro para todos sempre, você deve fazer a sua parte. Por quê? A parte do Senhor, Ele já fez, Ele é santo. E você deve ser santo como Ele é santo. Agora, entenda bem uma coisa aqui. Como os jovens dessa geração devem enfrentar, de fato, essa realidade, aquilo que Deus deseja para a tua vida? Você está disposto a pagar o preço para viver essa santidade? Enfrentando muitos desafios e pressões? Pois eu te digo, Deus lhe dará uma graça especial e força para você viver de maneira santa. Uau, que tremendo!
Agora, o que falta por parte de muitos jovens é um posicionamento. Por quê? Porque os jovens, muitas das vezes, nem todos, tá? Falta posicionamento por causa da preguiça, por causa da mornidão e por causa dos moveres, né? Vamos lá, todos vamos por descendo e levantar os sapatos e vamos todos para uma missão sem nenhuma preparação, uma missão só por causa das emoções, porque levantou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 líderes e disse: levanta teus sapatos, vamos fazer um ato profético, afinal é o descende, vamos enviar uma juventude, pois eu digo, há muitas igrejas que precisam ensinar sobre santidade. Há muitos jovens que precisam aprender sobre santidade. Como um líder, um pastor vai enviar uma pessoa que não está preparada para as missões? E muitos aqui que estão me assistindo amam missões, querem fazer missões, querem ir para a África, querem ir para a Europa, querem ir para o Haiti, para países hostil, para poder levar a palavra de Deus, cuja sim, nem na sua própria casa dá um bom exemplo de testemunho, nem dentro do seu próprio quarto consegue viver em santidade, consegue se guardar para uma vida íntegra e reta na presença do Senhor. Jovem, você precisa olhar para si mesmo e se autoavaliar aonde está falhando, o que precisa fazer para desenvolver intimidade com Deus, porque do momento que você tem intimidade com o Senhor, do momento que você desenvolve aliança, amizade, o Senhor te capacitará, uma unção transbordante, cujo você, quando vai pregar, vai ensinar, você terá autoridade para ensinar, para pregar, para cantar, e muitos vão sentir o toque do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai usar a tua vida, porque você está vivendo em santidade. Mas se você não vive em santidade, não se atreva a dizer #eu irei. Porque essa promessa não se cumprirá na vida de um pornógrafo, de um mentiroso, de um preguiçoso, daquele que não faz com excelência, daquele que divide a glória de Deus com o mundo. Um chamado para a juventude de santidade é um chamado especial da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe que os jovens têm força, têm garra, têm esperança. Ele sabe que os jovens têm propósito. Agora, como adquirir essa santidade? E como perseverar nessa santidade? Em primeiro lugar, leitura da palavra. Jovem, você é crente, é da igreja, você faz parte da OUCE, você é um simpatizante, está vindo pela primeira vez, você é de outro ministério, eu digo para você, se você não tem uma prática de leitura constante da Bíblia, facilmente você será enganado. Facilmente. Aqui na Online World Church, nós ensinamos os nossos jovens a fazerem devocionais. Leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é uma fonte de verdade e de orientações. Dedique um tempo diário nessa leitura, nessa fonte, para que você possa estudar, meditar nas Escrituras Sagradas. Porque quando você conhece as Escrituras, você não é ignorante, você passa a ser um conhecedor. Mas quando você não conhece, facilmente você é dobrado, é enganado. Sabe por quê? Porque você se torna um ignorante, conhece, mas não a pratica. Agora, outro ponto importante, não tem como querer agradar a Deus se não tiver fé. É necessário exercer a fé, é necessário ter compromissos de oração, mantendo uma vida de oração constante. É necessário a oração, porque a oração nos conecta, ela nos aproxima de Deus. A oração nos fortalece e nos impede de cair em tentação, nos impede de cair no pecado.
porque você fala com Deus, você desenvolve intimidade com Deus. Agora, é necessário você ter esses pontos primordiais na sua vida cristã: leitura da palavra, meditação bíblica e oração, o que nós chamamos de devocional. E para que você seja alimentado, aqui na Online World Church, na OC, nós alimentamos os nossos jovens através dos cultos todos os domingos, aqui na OC Youth. Eles recebem palavras abençoadas e até mesmo são convidados a participar, a ouvir as mensagens, os cultos, todas as terças e todos os sábados com o nosso querido e amado pastor Cris Duran. Uma mensagem específica de entendimento, de conhecimento, reveladora. Por quê? Porque é isso que a igreja brasileira necessita. Não é de eventos, não é de shows gospel, não é de entretenimento a fim de divertir uma juventude ignorante, uma juventude preguiçosa, longe do conhecimento das escrituras sagradas, que só vai atrás dos movimentos oba-oba. Sabe aquela juventude que está lá só pulando atrás de cantores gospel, atrás de moveres gospel, que não tem discernimento nenhum, discernimento zero? Que quando sai uma banda cantando, sua casa é minha casa, sua casa é sua casa, oh, ela é de Deus, oh, ele é de Deus, um adúltero é de Deus, uma adúltera é de Deus, um mentiroso é de Deus, um fornicário é de Deus, e todo mundo acha que é de Deus só porque canta música gospel. Uma juventude longe do discernimento santo, uma juventude longe da presença de Deus. Por causa de quê? Por causa da concupiscência da sua própria natureza, da sua própria carne, a preguiça, o engano, a mornidão, porque não é ensinado a leitura da palavra, não é ensinado a meditação bíblica, não é ensinado sobre jejum, não é ensinado sobre consagração para viver uma vida reta, íntegra e santidade ao Senhor. A maior culpa tem essa liderança hipócrita e mentirosa que nós encontramos por aí, que se dizem pastores, que amam os grandes moveres, que coloca a juventude dessa geração na linha de frente, assim como os peões do xadrez. A maior culpa tem essa liderança que não ensina essa juventude a ler a palavra de Deus, a meditar, a orar, a jejuar. Aqui na Online World Church nós ensinamos. Nós ensinamos, inclusive, a você escolher bem as suas amizades. Andar com aqueles que têm a mesma fome e que buscam uma santidade e que te encorajem a crescer espiritualmente. Aqui nós ensinamos a você fugir do pecado, identificar áreas de fraquezas na sua própria vida e você tomar medidas para evitar situações que podem te levar a cair no pecado. Aqui nós ensinamos você se envolver no serviço, no servir a igreja, servir o Senhor com todo o seu fôlego, com toda a sua força, afinal você é jovem. Ajudar os outros a manter um foco em Jesus Cristo e para as missões, ele está preparado em santidade. Porque o poder do Espírito Santo, ele é o que capacita. Não podemos ser santos por nossa própria força, amado. Precisamos um do outro. Precisamos estar alicerçados debaixo de uma autoridade que nos cobre, um líder, um Moisés, que vai lhe ensinar a ser um Josué para que tu possa ter um ministério grande de conquista. Ou não conhece a história de Josué? Ou nunca leu a história de Moisés, ou só leu a respeito das cartas de Paulo ou Novo Testamento, porque talvez para alguns aqui, alguns falsos impostores, líderes, ensinou somente a respeito do Novo Testamento. Enquanto existir céu e terra, nenhum tio será apagado da Bíblia e nenhuma vírgula será arrancada. Enquanto existir céu e terra, a lei existirá. E a graça será a base dessa lei. Porque há maior rigor na graça do que na lei.
Precisamos do Espírito Santo para nos guiar, transformar e nos capacitar em viver de acordo com a vontade de Deus. Peça diariamente, meus queridos, a ajuda do Espírito Santo para fortalecer e te conduzir o caminho de santidade. O que mais? Jovens, Deus lhe chama para uma vida de santidade. É um caminho desafiador, isso é verdade. É um caminho de renúncia, também é verdade. É um caminho de entrega, sim, é verdade. É um caminho de dedicação, de excelência, sim, é verdade. É difícil, é verdade. Que possamos responder a esse chamado com compromisso e comprometimento, com dedicação, confiando na graça e no poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver uma vida de honra ao Senhor. Jovens, que Deus possa conduzi-los a esse entendimento, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você que está aqui, que se deparou com esse culto, é um culto direcionado sim para jovens. Mas é um culto também que alerta essa juventude, porque essa juventude, olha só, depois dos 12 anos de idade, tem muita consciência do certo e do errado. Sabe muito bem escolher e decidir por situações para sua própria vida. Sabe muito bem o que é pecado e o que não é pecado. Há muitos jovens, meninas com 13 anos já são mães. Há muitos jovens que estão morrendo por causa do tráfico de drogas. Há muitos jovens que estão envolvidos na prostituição, sendo alcoólatras, dependentes químicos. Você que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, Deus está lhe chamando para você fazer parte de uma geração que é santa, uma geração comprometida com o Evangelho, uma geração de adoradores, de excelente adoradores, de excelentes crentes em Jesus Cristo, para levar a mensagem de Jesus para aqueles que estão morrendo nas drogas, morrendo no tráfico, morrendo na prostituição, sendo separados de Deus, escravos do pecado. Você, jovem, que se deparou com esse vídeo, Deus está te chamando para viver um novo tempo. Deus está te chamando para se levantar, para se erguer e fazer a diferença nessa geração. Uma geração corrupta, uma geração onde os usos e costumes estão operando, onde a religiosidade está afastando milhões e milhões de jovens da igreja. Deus está lhe chamando para que você seja um jovem forte, valente, que sonha os sonhos de Deus, que viva uma vida íntegra, reta, de santidade. Não seja um jovem hipócrita dos moveres gospel dessa nação, que diz: a glória do Senhor desceu, mas está toda hora, todo momento, todo tempo na pornografia, na mentira, na fornicação, no engano, no adultério. Seja santo como Deus é santo. Eu sei muito bem entreter os jovens. Eu sei muito bem falar a língua dos jovens. Eu sei fazer culto para jovens. Mas é necessário essa juventude ouvir umas poucas e boas. É necessário essa juventude acordar da mornidão, porque os mortos Jesus vai vomitar. É necessário essa juventude tomar um posicionamento e parar de melindrice. Ah, fui ofendido. Ah, fui ofendida. Olhem para Cristo, olhem para Jesus. Na Online World Church nós ensinamos não passar a mão na cabeça daqueles que estão vivendo em pecado. Nós mostramos o caminho, a verdade e a vida.
Aí cada um decide escolher entre a vida e a morte. Mas o nosso papel como pastores é mostrar: jovens, vocês são fortes e Deus conta contigo. Deus tem um chamado. Nós desejamos preparar missionários para viver uma vida de santidade. Para ser missionário tem que viver uma vida de santidade. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer sobre batalha espiritual, tem que conhecer as escrituras sagradas, tem que conhecer Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, tem que conhecer Daniel, tem que conhecer Ezequiel, tem que conhecer o livro de Abacuque, tem que conhecer o livro de Jeremias, tem que conhecer Mateus, Marcos, Lucas, João, tem que conhecer as cartas de Paulo, deve conhecer a respeito de Apocalipse, deve conhecer sobre os pequenos e grandes profetas, deve conhecer sobre o Antigo e o Novo Testamento, deve conhecer sobre o céu e o inferno, deve saber sobre anjos e demônios, deve saber sobre o bem e o mal. Mas uma juventude que vive atrás de movimentos não quer ler a Bíblia, não quer pagar um preço, não quer estudar as Escrituras Sagradas. Pois nessa noite Deus está separando alguns aqui para a grande missão. E eu vou dizer qual é essa missão. A nossa missão é levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos da terra. Enquanto existir forças em nossos braços, em nossas pernas, enquanto Deus nos dê a capacidade de ensino e de conhecimento, nós devemos avançar, devemos evangelizar, devemos proclamar um Deus santo e falar desse amor, falar dos feitos, das suas maravilhas. Nós devemos levar o amor de Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo. Os hospitais estão te esperando. As periferias e os grandes centros estão lhe esperando. Os ribeirinhos na Amazonas, Pantanal, estão lhe esperando. A África e Europa, a Ásia, está lhe esperando. Então, você irá? Hashtag eu irei? Então diga assim, ó, hashtag me prepararei. Estarei preparando-me para ir. Hashtag vou me preparar melhor. Hashtag quero ser santo, como o Senhor é santo. Jovens, é um alerta, porque se você não fala, se você não faz, o Senhor vai levantar até as pedras em seu lugar para fazer. Porque se o homem não fala, as pedras irão falar. Não desista, não desanime. Viva uma vida de santidade. Procure estar debaixo de uma autoridade que te conduza a viver essa vida de santidade. Procure estar debaixo de uma autoridade que seja um Moisés na sua vida, para que você possa ter um ministério grande de conquista como Josué teve. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Amém, jovens? Essa é a mensagem do Silvio para o seu coração. Saia da mentira, saia da pornografia, pare de fornicar, porque os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Pare de mentir, pare de ser preguiçoso, preguiçosa, pare de mornidão e avante, porque Jesus nos espera para o cumprimento da sua grande e maravilhosa obra. Quem vem comigo? Agora, coloque aí embaixo, hashtag eu irei. Um forte abraço para todos vocês e lhe encontro no próximo domingo. Irei falar a respeito da conduta de um missionário. Vai ser bênção. Quem deseja ser missionário, próximo domingo, às 19 horas, estamos juntos aqui. Ok? Forte abraço para todos vocês e até o próximo domingo. Valeu!